7 horas e 34 minutos. Repita. 7h34. Em negociação com os Estados Unidos, o Irã exige um cessar-fogo em todo o Oriente Médio, o que inclui o Líbano, que vem sendo constantemente atacado por Israel. Para entender o tabuleiro geopolítico e os entraves desse conflito, o Jornal da Manhã conversa agora com a advogada especialista em direito internacional, Tamizzi Mendonça. Doutora, muito bom dia. Donald Trump, então, afirma que os Estados Unidos já são os vencedores desta guerra, mas na prática não é bem assim, né? Sim. O que os Estados Unidos fala desde o início é que eles já ganharam essa guerra. O que eu tenho conversado em todas as entrevistas é que o Irã, desde o princípio, ele sabia que militarmente ele não conseguiria vencer essa guerra contra os Estados Unidos ou contra Israel, mas ele usou ali os meios, né? Principalmente o Estreito de Hormuz, ou Hormuz. E o que a gente vê hoje é que passou a semana inteira, essas negociações foram acontecendo, a gente ouviu muitas coisas na mídia, o Irã dizendo que não traria ali, né, seus 10 pontos, os Estados Unidos com outros pontos, e o que a gente conseguiu ver é que esses pontos que foram trazidos, eles eram completamente opostos. Desde o princípio, eu tenho um entendimento de que esse acordo de cessar-fogo, né, seria basicamente para que eles conseguissem ter algum diálogo ali mediado pelo Paquistão, mas desde o princípio eu acreditei que isso não iria seguir, né? O Irã, ele iria continuar com o posicionamento de não abrir mão do seu projeto nuclear, até porque durante décadas o Irã tem esse projeto nuclear, então por que agora que a própria Agência Internacional de Energia Atômica fala que o Irã está cada vez mais próximo de ter esse armamento nuclear, porque que justamente agora ele iria desistir, e os Estados Unidos desde o princípio não aceita. Então eu desde o princípio acreditei que isso não iria seguir. Doutora Tamizzi Mendonça, especialista, advogada em Direito Internacional, ao vivo conosco aqui no Jornal da Manhã. Seja bem-vinda, muito bom dia. Doutora, eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência o que significa o Irã ter esse armamento nuclear, estar com essa produção em andamento e por que esse conflito não colocou, de fato, um fim nessa preocupação colocada assim como preocupação por Donald Trump. O Irã desenvolve o armamento nuclear há muitos anos. Quando a gente olha o direito internacional público, existem os tratados internacionais. Um desses tratados é justamente o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que o Irã é parte. O grande ponto é que esses tratados são basicamente acordos que dependem da vontade dos países. Então, a gente viu lá em 2006 que a Coreia do Norte rasgou o tratado e criou o seu armamento nuclear. A grande preocupação que o mundo precisa ter e precisa olhar é que o Irã, sendo um país nuclear, né, tendo esse armamento nuclear, quem é que vai estar de fato, né, tendo acesso a isso? Não só o regime islâmico do Irã, né, que é um regime terrorista, mas um regime que financia organizações terroristas. E a gente tem ali tanto o Irã, desde ali da Revolução Islâmica, como as proxies, então o Hamas, Hezbollah, os Houthis, o principal objetivo deles, e eles falam isso claramente, como a gente tem vídeos ali falando no parlamento, né, morte a Israel, morte à América. Então eles obviamente vão usar, antes de tudo, né, acredito que antes de tudo eles vão usar esse armamento nuclear contra Israel. Israel não vai permitir que o Irã tenha esse armamento nuclear e Estados Unidos também não. Então não é um problema, obviamente, só para Israel ou só para Estados Unidos. É um problema para o mundo, que uma arma nuclear, antes de tudo, vai colocar o Irã numa posição de ninguém vai atacar o Irã, ninguém vai fazer nada, né? Estados Unidos não vai fazer uma ação, Israel não vai fazer uma ação. Fora que a gente tem que lembrar de todos os problemas de violação, todas as violações de direitos humanos, os crimes contra a humanidade que o regime islâmico comete contra a própria população. Não, sem dúvida, mas também quando o Donald Trump quer, ele impõe algumas questões, como, por exemplo, ele poderia, né, conversar com Israel e dizer, olha, vamos estabelecer aqui um cessar-fogo e dessa maneira a gente avançar nas tratativas com o Irã também. Você acha que isso é possível? Eu acredito que não.
Eu acho muito difícil Israel voltar atrás da decisão de seguir ali os ataques no Líbano, como a gente tem visto, mas muito pelo que eu falei agora. O problema que existe, né, entre Israel e Irã é um problema que ele vem, obviamente, né, toda a questão ali do Oriente Médio, desde quando o Estado de Israel ele foi criado, mas vamos pensar que no Irã, desde a Revolução Islâmica, que tornou-se, né, o Irã tornou-se essa teocracia, o grande problema, eles entendem que os Estados Unidos é o grande Satã, né, no entendimento religioso deles, e que Israel é o pequeno Satã. Então, se Israel está posicionado numa localização onde ele vive, né, sendo atacado, é porque a gente tem, desde 7 de outubro, muito mais informações sobre isso, mas isso é algo que acontece há muitos anos. Mas desde a Revolução Islâmica, ali em 1979, então o Irã sempre com esse objetivo principal de destruir Israel, de não aceitar o Estado de Israel e financiando todos esses grupos ao redor. Eu duvido muito que Israel ele tenha um posicionamento de um cessar-fogo, vamos dizer assim. Talvez a gente poderia ser surpreendido com algo ali de uma semana. Eu não consigo acreditar nisso. Infelizmente, né? Enquanto isso, 21 horas de negociações, só que sem consenso, e provavelmente a expectativa não é boa para que a gente veja uma resolução em relação a esse conflito. Muito obrigado pela presença aqui, Tamísia Mendonça, especialista, né, em direito internacional, advogada, que agradeço a presença no Jornal da Manhã. Obrigada, bom dia.